Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras talvez mais fascinantes e complexas da cultura brasileira, Zé Pilintra. Todo mundo já ouviu falar, já viu uma imagem, mas a verdade é que para a maioria, a história do homem por trás do mito é um grande mistério. E essa é a nossa missão aqui. A gente recebeu uma pesquisa incrível que se propõe a traçar uma biografia dele, não a partir do mito, mas de registros e do contexto social da época, desde o Brasil colônia. A ideia é tentar entender a jornada que transformou um homem em uma das maiores entidades da espiritualidade nacional. E é super importante começar dizendo que o objetivo não é, de forma alguma, invalidar as outras histórias que já existem. A cultura popular é riquíssima. Com certeza. A própria pesquisa que a gente está analisando menciona lendas famosas, como a de José dos Anjos, que teria vindo do sertão de Pernambuco e virado malandro no Recife, ou a de José Gomes da Silva, um mestre da navalha, assassinado pelas costas. São histórias muito poderosas. Sim. O que faremos aqui é um pouco diferente. É olhar para uma outra narrativa, uma que se ancora na sociedade, na economia, na cultura daquele tempo, para entender a origem do arquétipo, sabe? É quase como uma arqueologia da lenda. Ok, vamos desvendar isso então. E a primeira coisa que me saltou aos olhos no material é uma quebra de expectativa gigante, né? Total. Porque essa imagem que a gente tem dele, o malandro de terno branco na Lapa... Sim, o ícone. Isso é, na verdade, o capítulo final da história. Segundo essa pesquisa, ele já existia muito, mas muito antes da Umbanda. Exato, muito antes da boemia carioca. A história começa bem longe dali. Começa numa fazenda em Pernambuco. Em Pernambuco. Exatamente. Ele nasce no Brasil colônia, filho de pais escravizados. E o primeiro grande ponto de virada na vida dele acontece logo na infância. A pesquisa indica que ele era uma criança muito bonita e, por causa disso, a esposa do dono da fazenda, a Sinhá, o tira da senzala para criá-lo dentro da casa grande. Mas aqui tem um detalhe que é brutal. Ele não foi adotado, certo? A descrição que os documentos trazem é de que ele era tratado quase como um bicho de estimação. Isso. Uma boneca viva para Sinhá. Isso era comum? Infelizmente, sim. Era uma demonstração de poder, de status e, ao mesmo tempo, uma forma de desumanização. Mas essa proximidade teve uma consequência inesperada que define o resto da vida dele. Inclusive o nome. Isso é outra coisa que me pegou. Eu imagino que a maioria das pessoas sempre associei pilintra com pilantra. Todo mundo faz essa associação. Com trapaceiro. Mas a origem, segundo o que a gente leu, não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Nada a ver. Essa é uma das maiores confusões. A pesquisa explica que pilintra era uma palavra da época para descrever alguém que usava roupas de uma classe social superior à sua. Como a Sinhazinha o vestia com trajes caros, com linho, como se fosse um pequeno nobre, as pessoas olhavam e comentavam: "Olha lá, parece um pilintra mesmo." O nome dele era José e o apelido pegou. José Pilintra. Caramba, que virada de chave. O nome não era sobre caráter, era sobre uma aparência imposta. E essa relação com a Sinhá, que veio de Portugal, também muda a própria visão de mundo dela, né? Totalmente. Ao conviver diariamente com a inteligência, com a sagacidade, enfim, com a humanidade daquele menino, a visão que ela tinha de que pessoas escravizadas não eram gente, simplesmente desmorona. Ela percebe que ele é uma pessoa completa. E isso a transforma. Mas essa fase da vida dele termina de um jeito meio amargo, né? Não é um final feliz. Não é. A Sinhazinha fica muito doente e, sabendo que se ela morresse o menino voltaria para a senzala, para o trabalho forçado, ela usa o único poder que tinha e deixa em testamento a sua alforria. Uau! Com a morte dela, o dono da fazenda, que já não gostava do menino por achá-lo muito questionador, muito atrevido, o expulsa. E assim, Zé Pilantra, ainda um garoto, mas livre e alfabetizado pela Sinhá, se vê sozinho no mundo. E seu único destino é o porto do Recife. Então ele chega ao porto do Recife, um jovem livre, mas sem um tostão. Como alguém nessa posição não só sobrevive, mas, como a pesquisa mostra, se torna um homem extremamente rico. Ele encontra uma brecha no sistema. E era uma brecha gigantesca. Aqui a gente precisa entender o contexto colonial.
e uma expressão que usamos até hoje: o quinto dos infernos. O imposto. O imposto. Portugal cobrava 1/5, ou seja, 20% sobre absolutamente tudo que era produzido ou vendido na colônia. Era sufocante. E é aí que entra a malandragem dele, no sentido original da palavra. A inteligência para sobreviver. Exatamente. O jeitinho dele era genial para a época. Com pequenas canoas, ele e sua equipe iam ao encontro dos navios europeus em alto mar ou em trechos desertos do litoral. Antes de chegarem ao porto. Isso. Antes de serem taxados, ele negociava as mercadorias ali mesmo, trazia para a terra e entregava direto aos compradores, cobrando a sua comissão. Era mais barato para todo mundo, menos para a coroa portuguesa, claro. Ele se tornou um intermediário essencial. Um contrabandista. E dos grandes. Mas isso cria uma situação muito paradoxal, não é? Ele acumula uma fortuna, mas o dinheiro não compra o que era mais valioso na época: o status social. É a grande dualidade da vida dele. Ele era riquíssimo, mas continuava sendo um homem negro numa sociedade escravocrata. O material que analisamos deixa isso claro. Ele não podia comprar uma casa num bairro nobre. Ele precisava baixar a cabeça para falar com um homem branco, por mais pobre que este fosse. Puxa. É por isso que muitas imagens antigas o retratam de cabeça baixa. Não é submissão no sentido de fraqueza, mas um retrato da etiqueta social brutal daquele tempo, entende? Então ele era tolerado pela elite, mas nunca aceito. Era isso. Ele era o melhor amigo de todo mundo, como a fonte descreve. Porque ele resolvia o problema de todo mundo, dos comerciantes aos fazendeiros que queriam fugir dos impostos. Ele era útil, mas nunca seria um deles. Ele era a personificação do jeitinho brasileiro, muito antes do Brasil sequer sonhar em ser uma nação. Totalmente. Ele construiu esse império, ainda que precário, no Nordeste. Mas o poder no Brasil colônia estava sempre em movimento. O que acontece quando o centro econômico do país começa a mudar? Esse é o próximo grande ponto de virada. A capital da colônia é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. De repente, todo o poder, todo o dinheiro grosso começa a se concentrar no Sudeste. E os negócios no Recife? Começam a minguar. E Zé Pilantra, sempre esperto, percebe que precisa seguir o fluxo do dinheiro. Ele decide ir para o Rio. Só que uma viagem dessas não era simples, especialmente para um homem negro, mesmo que rico. Nem um pouco. Ele é barrado nos navios mercantes que eram reservados para os nobres e os grandes comerciantes brancos. A única alternativa era uma jornada perigosíssima pelo interior do país, descendo pelos rios. Caramba! E nessa viagem, ele contrai uma doença tropical seríssima, talvez malária, talvez febre amarela, e fica mais de 1 ano em Alagoas, entre a vida e a morte, se recuperando. E essa parada forçada em Alagoas é a chave para entender uma parte enorme da cultura em torno dele, não é? É fundamental. Essa longa estadia é a origem da sua forte conexão com o Estado, algo que vive até hoje. Aquele famoso ponto cantado nos terreiros, o Zé, quando vir de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa? Sim, claro. Não é uma metáfora aleatória. Segundo a pesquisa, é um registro oral da história de vida dele, da sua perigosa viagem de canoa pelos rios. É a biografia dele virando música, virando reza. Incrível. Depois de se recuperar e juntar mais algum dinheiro, ele finalmente continua a jornada e chega ao Rio de Janeiro. E lá, a mesma história de preconceito se repete. A mesma história. Ele tem dinheiro de novo, mas é proibido de morar no centro da cidade. A solução que ele encontra é comprar uma casa na Lapa, perto dos Arcos da Carioca, que na época era uma área marginalizada. Onde ninguém queria morar. Exato. Barulhenta, cheia de cabaré, prostituição, gente pobre, indesejada pela elite. E é nesse lugar, que era o refúgio da cidade, que ele encontra o seu verdadeiro reino. Exatamente. É na Lapa que ele mergulha de cabeça na boemia e se torna o rei da noite. E é lá que ele se torna amigo de figuras que mais tarde também se tornariam entidades lendárias. O material diz que Maria Padilha era praticamente sua vizinha de porta. Que loucura! Ele convivia diariamente com Maria Navalha, com Maria do Cais.
Ao mesmo tempo, ele, que já trazia um conhecimento espiritual imenso de Pernambuco, da Bahia, de todos os lugares por onde passou, se aprofunda ainda mais e se torna um grande feiticeiro. A pesquisa diz que ele morre muito velho, mas com uma aparência de quem viveu intensamente, sempre jovem de espírito. Então temos o homem, a vida dele, mas como acontece a passagem para o Zé Pilintra que conhecemos hoje, a entidade? Como ele se torna essa força espiritual? É aí que entra um conceito muito bonito e muito brasileiro, o de encantado. Após a morte, segundo essa tradição, ele não se torna um espírito comum que sobe para outro plano. Ele se encanta na terra. Ele se encanta. Sim, ele se torna um espírito original daquele lugar, com um poder imenso ligado à natureza e à cultura local. Espere, encantado é um termo que eu já ouvi, mas não sei se entendo bem a diferença. Como isso se diferencia de um espírito ou uma entidade como um Exu ou um preto velho? Ótima pergunta. Um encantado é fundamentalmente ligado ao chão, à mata, ao rio, à cultura daquele povo. Ele não baixa da mesma forma, ele chega. Certo. A fonte que lemos usa uma analogia perfeita. O Velho do Rio, da novela Pantanal. Aquele personagem é diretamente inspirado num encantado real do folclore do Centro-Oeste, o Nego d'Água. Zé Pilintra se torna um encantado do Brasil, uma força da natureza da cultura brasileira. Isso explica por que ele é tão versátil, porque ele aparece em tantas religiões diferentes. Exatamente. Por ser um encantado, ele não fica preso a um único dogma, ele transita. Em Pernambuco, ele é mestre na Jurema Sagrada. Ele está no Catimbó, na Encantaria do Maranhão. No Rio, ele aparece em cultos mais antigos como o Omolocô. E na Umbanda. E quando a Umbanda surge, uma religião nova, ele também encontra seu espaço. Primeiro se apresenta como baiano, por causa da sua jornada. Depois é associado a Exu, pela sua ligação com a rua, com a quebra de regras. E, finalmente, quando a Umbanda cria a linha dos malandros, ele encontra sua casa perfeita. Claro. Ele abraça e se torna o patrono de um arquétipo cultural do Rio que ele viveu em carne e osso. E o visual dele também muda nessa transição, né? O terno branco. Sim. O material explica que no Nordeste, como contrabandista, ele usava roupas escuras, discretas, pretas ou marrons. É no Rio de Janeiro, com a forte influência da moda francesa, da Belle Époque carioca, que ele adota seu visual icônico. O terno de linho branco, a gravata vermelha, o chapéu Panamá. Então as diferentes representações dele remetem a fases diferentes da sua longa vida. Exato. Já falamos do contrabandista, do boêmio, do feiticeiro, mas a pesquisa dedica uma parte enorme a um outro lado dele, um lado de uma generosidade e um código de honra muito particulares. As histórias são muito específicas. Sim, e são essas histórias que constroem o caráter da entidade. Elas mostram que a malandragem dele era usada para um bem maior. A história de Sete Saias, por exemplo, é muito poderosa. Conta um pouco pra gente. Habilidade e perigo extremos na época. Ele a tira de lá e a coloca para trabalhar na segurança de um cabaré. Certo. Maria Navalha, sua grande amiga e talvez amante, fica com ciúmes da proteção que ele dá à moça e, em vez de descartar Sete Saias, ele a defende publicamente na frente de todos e diz que ela é uma moça bonita e valente, mulher que tanto trabalha. Ele dá a ela dignidade. Nossa, isso é muito forte. E tem a história da Dama da Noite também, que é quase um roteiro de cinema. Totalmente, ele decide que ela merece uma vida melhor e arma um plano. Ele encontra um comerciante rico e honesto, o leva até o cabaré e, numa conversa de pé de ouvido, o convence de que a Dama da Noite é, na verdade, uma vítima inocente da malvada Maria Padilha. Ele cria uma narrativa. Exato. O homem se encanta, se apaixona, pede a moça em casamento e a tira daquela vida. E o que Zé Pilintra pediu em troca disse tudo. Absolutamente nada, esse é o ponto. E tem mais, como a história de Maria Quitéria, recém-chegada da Europa, ela queria ser dona de um cabaré, mas as leis machistas impediam uma mulher de ter uma propriedade em seu nome. E o que ele fez? O que ele faz? Arranja laranjas, homens de sua confiança, para assinarem os papéis por ela, garantindo que ela fosse a verdadeira dona do negócio. Ele usava a esperteza dele para criar justiça social onde a lei falhava.
Isso define um personagem de uma complexidade impressionante. Ele não é um santo. Tá longe disso. Longe. A fonte usa uma frase que eu acho perfeita. A mão que afaga também bate. Ele era sarcástico, brincalhão, mas impunha um respeito absoluto. Ele sabia se defender e colocar ordem. Mas o ponto crucial que o diferencia é que a troca com ele não era material. Ele não pedia sacrifícios ou pagamentos. Ele pedia respeito, uma bebida, seu fumo. A paga era a consideração. E essa postura, esse código de honra, fez com que ele fosse respeitado até por entidades que, teoricamente, seriam seus opostos. Exatamente. A pesquisa menciona a relação dele com Tranca-Rua, que é uma entidade ligada à ordem, à lei, ao controle. Um contrabandista e um guardião da lei deveriam ser inimigos. Certo. Mas Tranca-Rua respeitava Zé Pilintra, porque via nele um homem de palavra, com coração bom e um código de honra incorruptível. No fim das contas, ele construiu um legado de ser querido e respeitado por todos os lados do espectro espiritual. Que jornada, hein? De uma criança nascida na Senzala, em Pernambuco, passando por contrabandista milionário e marginalizado, até se tornar o rei da noite carioca na Lapa, e por fim essa entidade que atravessa religiões. Ele é a própria resiliência, a sabedoria da rua, o jeitinho brasileiro usado para sobreviver e para proteger os seus. Ele transcende qualquer rótulo. É mestre, é malandro, é baiano, é Exu. No fundo, ele é um encantado que personifica a alma complexa, contraditória e genial do Brasil. E para fechar, o material nos deixa com uma conexão final que é, no mínimo, surpreendente e nos faz pensar. Sim. A figura de Zé Pilintra, esse arquétipo do malandro carioca com seu gingado, seu jeito de falar, de se vestir, serviu como uma das inspirações diretas para Walt Disney criar o personagem Zé Carioca após sua viagem ao Brasil nos anos 40. Uau! Eu nunca tinha feito essa conexão de forma tão direta. É chocante de certa forma. E a reflexão que fica é essa. Como um arquétipo de sobrevivência, de resistência e de marginalidade, nascido da história social tão complexa e dolorosa do Brasil, é filtrado, suavizado e transformado num personagem de desenho animado para o público global. O que essa transição do terreiro para a tela da Disney nos diz sobre a força desses símbolos e, ao mesmo tempo, sobre como a cultura de massa absorve, simplifica e talvez neutraliza figuras tão poderosas?